Estamos de volta com Sala Debate, hoje discutindo o ensino técnico e também o ensino superior, a universidade. Para isso nós trouxemos a Cipriana Nicoliti, que é vice-reitora de Extensão, Cultura e Educação Continuada da Universidade Estácio de Sá. O Márcio Guerra também veio, ele é gerente executivo adjunto da Unidade de Estudos e Prospectiva, a Uniepro, da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. E também veio a Maria Cristina Lacerda. Ela é vice-presidente educacional da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC. Você que está em casa, participe com a gente. Tem dúvidas? Quer saber o mercado de trabalho para quem está pensando em ingressar no ensino técnico nas universidades? Agora é o momento. Vamos falar bastante sobre o mercado de trabalho. Inclusive, nós acabamos o primeiro bloco fazendo essa provocação ao Márcio e já vou empurrar a bola para ele. Mas você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, no @Canal Futura, ou pelo Facebook, na nossa página, que é o Canal Futura Oficial. Márcio, falei no final do primeiro bloco. Agora a bola vai ser passada para você. As economias dos estados incentivam determinados grupos de cursos técnicos? Exemplo clássico, petróleo, Rio de Janeiro. É isso daí mesmo? Bom, é isso sim. É importante, viu, Tiago, assim, que o jovem, por mais que ele não seja ligado nisso, ele percebeu o que está acontecendo na região dele. Né, saber as vocações que existem. Então é natural que no sul e no sudeste essas vocações estejam muito bem definidas, né? No sul você tem a questão metal-mecânica, a fabricação de máquinas, que é bastante já tradicional, ainda tem uma força no segmento de calçados, você tem no Rio petróleo e gás, você tem a questão da mineração que também ainda é presente, em Minas Gerais a mineração, a questão automobilística, onde você tem intenções e anúncios de investimento em diversas áreas, ainda concentradas na questão sul e sudeste. Mas eu acredito que a gente precisa estar atento ao que está acontecendo com o centro-oeste, e com o norte e com o nordeste. Essas regiões elas estão passando por um processo de transformação. Então, muitas desses estados que estão localizados nessas regiões começam a ter setores que não tinham até então. Se você pegar Pernambuco, você tem um complexo industrial lá do Porto de Suape. E você tem várias indústrias que vão... Você tem a Fiat, você tem uma petroquímica, e isso tem um efeito de abrir um leque de oportunidades para se trabalhar. Então, novos conhecimentos, competências precisam ser desenvolvidas em algumas regiões. Você tocou na região norte, eu quero dar alguns números. Universitários por região, ou seja, no norte tem um pouco mais de 540 mil universitários. A gente tem também no norte, e especificamente no Amazonas, ou seja, Manaus, a Zona Franca de Manaus, que está em decadência, né? Você não acha que nós teríamos que investir mais nessa área exatamente porque faltam indústrias e falta um crescimento econômico? É preciso... A gente tem um processo, no caso da indústria, a gente vem perdendo participação na geração de valor para a economia brasileira, né? E aí o processo de crescimento, todo o processo de expansão econômica, ele está sustentado pela uma base de conhecimento. E essas regiões, elas precisam não só da questão do ensino superior, mas também da educação profissional. Essas são as duas juntas que vão promover esse processo de mudança. Em momentos onde você não tem um país crescendo tanto, essa discussão econômica não é tão vigorosa, né? Está morna, é um momento ideal para você preparar esse terreno. Mas é preciso, sem dúvida, criar bases de conhecimento. Por exemplo, na região amazônica, não dá para pensar lá para frente se a gente não olhar para o bioma amazônico. É dali aonde poderão surgir grandes oportunidades de evolução, de crescimento econômico, né? Produtos com base no bioma, na floresta, um processo de agregação de valor. É preciso pensar, planejar essa oferta de educação superior, de educação profissional, olhando para frente, né, para onde nós precisamos ir. E aí cabe ao governo viabilizar as políticas que permitam esse adensamento, criando facilitadores, abrindo oportunidade, mas se não houver mão de obra, seja ela engenharia ou qualquer outra de ensino superior e a educação profissional, a gente não vai conseguir evoluir muito nesse sentido. A gente precisa resolver essa questão da qualificação, que ela não pode ser entrave para o crescimento do país. Ok, vamos continuar falando de mercado de trabalho. Para isso,
convidamos o Luiz Edmundo Rosa, ele é diretor de educação da ABRH Nacional, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Tudo bem? Tudo ótimo. Não estou conseguindo ver. Prazer ter ouvido você, Tiago, o Cipriano, o Márcio e a Cristina. O debate é muito bom. Ok, Luiz, seja muito bem-vindo. Já tem uma pergunta para você aqui. Falei de mercado de trabalho, o Lucas Barcelos, de Belo Horizonte, faz a seguinte pergunta. Muito boa noite. Quais são os cursos técnicos de maior carência no campo de trabalho? Lucas, eu acho que nós temos uma demanda tão grande, e eu diria para você que nós temos cursos técnicos nas mais diversas áreas em que você vai encontrar oportunidade de trabalho. Eu diria para você que você deve se preocupar muito mais com a tua vocação, aquilo que você gostaria de fazer, se é trabalhar em serviço, se é trabalhar no comércio, se é trabalhar em qualquer área, e escolher que você vai encontrar em qualquer uma delas opções, eu diria para você, que são excelentes do ponto de vista de curso técnico. Agora, Luiz, de acordo com o PNAD, a Pesquisa Nacional de Domicílio, entre 2011 e 2012, daqui a pouco eu passo a bola para vocês também, hein? Professora, quero ouvir você, tá bem caladinha, hein? Quero você mais nesse debate. O PNAD disse o seguinte, entre 2011 e 2012, mais de 860 mil exemplares receberam um diploma, ou seja, mais de 860 mil pessoas receberam um diploma. Essa turma, ela está desapontando os empregadores? As pessoas que são formadas no curso técnico, elas trazem em si uma vantagem competitiva em relação aos demais. Porque, como nós sabemos, o ensino médio, ele é um programa generalista, que não prepara as pessoas para o mercado de trabalho. Quando alguém faz a opção pelo curso técnico, ela já vem com a linguagem da empresa, já vem dominando uma série de competências que são muito importantes para a empresa. Mesmo considerando que a grande maioria dos cursos técnicos ofertados agora são cursos de curta duração, eu diria que, apesar disso, eles são muito vantajosos, porque já coloca as pessoas num ponto da carreira bem mais elevado. Essa é a razão pela qual elas acabam ganhando mais, né? E esse reconhecimento está não só no salário, quanto na aceleração da sua carreira. Luiz, você pode ficar com a gente na linha? Eu quero trazer a professora e a Cipriana para o nosso papo, pode ser? Com certeza. Ótimo. Professora, pergunta para você. Eduardo Rezende, de Jacareí, São Paulo. Eduardo, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? E você que está acompanhando o programa também pode participar. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial, isso no Facebook, ok? Diz o Eduardo, ano passado, professora, terminei o curso de técnico em instrumentação. E nos 2 anos de curso, mais o estágio que fiz, percebi que o profissional técnico é um empregado que está mais preparado para as adversidades da empresa. O que você acha sobre isso? Com certeza, né? O técnico, ele tem um destaque, né? Ele é estratégico. Na empresa tem aquela pessoa, como eu falei, aquela da qualificação, que tem um nível de escolaridade mais baixo, e tem aquele que é um engenheiro, que está no alto nível, mais preparado, e ele é um intermediário, ele intermedia todo esse processo, seja na indústria, seja na área de serviços. Então, o técnico tem um papel essencial em qualquer das áreas no mercado de trabalho. Você falou muito em economia, em mercado de trabalho. A FAETEC, de 8 anos para cá, ela tem implantado em todo o estado do Rio de Janeiro os centros de vocação tecnológica. E a gente tem tido uma certa preocupação com a questão das vocações locais. Mas eu achei muito interessante a colocação do Luiz, que mais do que a vocação local, você tem que sentir a sua própria vocação. Né? Você não adianta querer ver que o mercado está aquecido na construção civil, então eu vou fazer um curso de edificações, quando eu tenho toda uma vocação para turismo. Mas aqui na minha cidade não há a vocação regional local, não é. Então esse negócio de arranjo produtivo local, de vocações, é interessantíssimo. A gente tem que estar implantando cursos para poder atender o apagão de mão de obra daquela localidade, mas nós não podemos nos prender só a isso. Eu acho que, vou te dar um exemplo que eu estou falando. Nós implantamos um CVT de pesca ali no Gradim, ali em São Gonçalo.
numa comunidade de muitos pescadores, um centro lindo, com vários cursos voltados para a pesca. A nossa procura é uma coisa absurda de baixa. Porque aquela comunidade, os filhos dos pescadores, eles não querem ser pescadores. Eles têm. Então agora nós estamos fazendo um estudo do que a gente vai colocar naquele local para estar atendendo aquela juventude. Porque eles não querem ter aquela vocação que o pai dele teve. Engraçado. Então. Oi, fala. Isso daí é curioso porque a gente já passou várias vezes por uma palavra que nenhum de nós falou, mas que ficou evidente, que é o preconceito. Às vezes de dentro para fora e de fora para dentro. Isso também significa na INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa. Sabe o que o INSPER disse? Que mudanças na situação de estudo e trabalho dos jovens no Brasil apontam o seguinte, que há uma diferença salarial muito grande a partir dos anos de estudo, que é exatamente aquilo. No mercado de trabalho, quando você chega a ser engenheiro, por ter 6 ou 10 anos de estudo, você ganha mais do que um técnico que tem 3 ou 4 anos. Posso só passar a bola para a Cipriana, porque tem um comentário para ela aqui do Marcos Coressawa, de Brasília. Obrigado, hein? Muito obrigado. Ele pergunta para a Cipriana e também para o Márcio. Em um país capitalista como o Brasil, é melhor induzir a filha de 10 anos a optar por um curso técnico, pois, teoricamente, terá uma independência financeira mais rápida? Olha, Marcos... Ou não? Eu diria para você que... É uma resposta difícil, né? Mas eu diria para você que ela tem 10 anos ainda, né? Ela tem tempo ainda para descobrir as vocações dela, e uma coisa muito bem colocada pela professora Cristina. Eu acho que a gente tem que pensar muito também na questão da vocação, né? Você tem cursos de graduação hoje, por exemplo, e aí desfocando um pouco do técnico, como, por exemplo, cursos de direito, cursos de engenharia, em que você vê uma demanda enorme, várias turmas sendo formadas, sobretudo em instituições privadas, e quando você vai buscar do aluno, por exemplo, em turmas de engenharia, qual a disciplina que ele mais gosta? Matemática, cálculo, passa longe. Ah, mas por que quer ser engenheiro? Ah, porque o mercado está aquecido para engenheiro. Por que quer fazer direito? Você quer ser advogado? Não, eu quero fazer um concurso para ter uma estabilidade. Então, Marcos, eu diria para você que, é claro, a gente não pode passar do plano fático, né, das necessidades que nós temos no dia a dia. Né, isso a gente precisa sobreviver, como o Marcos disse, numa sociedade capitalista, mas eu acredito que a vocação deve ser analisada também como forma de escolha para o técnico, para o tecnólogo ou para a graduação. Não sei se eu ajudei muito, Marcos, mas... Vamos ajudar aí um pouco o Marcos aí, com a filha dele, né? Bom, olha, eu diria o seguinte, primeiro, procure conhecer quais são as principais preferências da sua filha, né? Se ela gosta mais de matemática, de física, de química, e a partir daí converse com ela sobre as possibilidades. Tem um estudo interessante da McKinsey do Instituto McKinsey, que fala o seguinte, que 50% dos profissionais, depois que já estão no mercado de trabalho, se dizem infelizes ou insatisfeitos. E eles atribuem a escolha, não a infelicidade, atribuir a infelicidade a isso, mas que foram extremamente influenciados pelos pais e pela falta de informação, né? Acaba que a família tem um papel crucial na definição dessa carreira, né? O pai projeta no filho aquilo que ele não foi. E às vezes abafa um pouco essa percepção da escolha e de uma escolha tranquila, onde o jovem, sobretudo, sabe o que queira fazer, né? Essa é uma preocupação grande, eu estava conversando com a Cipriana e contigo no intervalo, que é o que pode acontecer com esses 500 mil que estão entrando no Sisutec. É verdade. Vão fazer escolhas de profissões, mas quando eles se depararem lá com a formação técnica, sobretudo na indústria, se ele não for bom em matemática, se ele não for bom em física, se ele não for bom em química, ele vai se desmotivar. Então é preciso conhecer essas profissões antes de tomar a decisão. E a família tem um papel crucial. É preciso olhar o que acontece em volta, mas é preciso olhar essa preferência, porque aí a escolha é mais acertada, né? Lógico que a educação profissional, o curso técnico, como a gente mostrou, ele pode permitir esse acesso mais direto ao mercado de trabalho, e aí esse profissional possa ter uma autonomia financeira e fazer o curso superior. E só completando, desculpe, Thiago, interromper, só completando, não existe dúvida que quanto à inserção
mais rápida ou menos demorada, como o Márcio acabou de dizer, no mercado de trabalho, a resposta, teoricamente, ao menos pelo perfil que nós estudamos, seria o técnico. Mas que inserção vai ser essa? Né? Vai ser uma inserção qualitativamente? Se formos analisar qualitativamente, vai ser uma boa inserção? Vai ser uma inserção efetiva? Eu acho interessante em relação a ele, eu acho que ele tem que estar preocupado, principalmente deve ser preocupação das nossas políticas públicas na área de educação, é que a gente tem que pensar e cobrar uma educação básica, de qualidade, que dê base realmente, como o nome dela fala, para que a pessoa se encontre e faça a sua opção acertada. Então, a educação básica de qualidade é a base de tudo. Então, se esse pai, o Marcos, orientar, dar todo o apoio à filha durante a sua educação básica, com certeza ela vai fazer a opção mais acertada. Inclusive, no meu entender, no meu ponto de vista, se tivesse que fazer uma opção, uma legislação, eu faria, porque o nosso país precisa rápido, as pessoas precisam rapidamente estar entrando no mercado. Né? Pensa logo, ainda muito jovem, porque se você analisar uma criança hoje, é uma criança, é um adolescente, ele acaba o ensino fundamental com 14, 15 anos, ele ainda não nem tem certeza do que quer. Aquela reportagem que você fez com o Adolfo Bloch, a pessoa fazendo turismo quer ser médica, quer fazer medicina. Então, por que não foi fazer um técnico em enfermagem? Tem muito mais relações, né? Daria uma boa base a ela para fazer medicina. Então, assim, a opção pelo ensino técnico, ainda muito criança, ainda muito jovem, quando acaba o ensino fundamental, dá margem a vários equívocos de opções erradas. Então, assim, é melhor fazer uma boa educação básica e depois fazer opção. Se eu vou para a graduação, se eu vou fazer um subsequente técnico, ou pós-médio de qualidade, né? Ou se eu vou fazer um tecnólogo. Então, eu acho que agora, professora, deixa eu só colocar o Luiz Edmundo, já passo a bola para você, já vou trazer só o Luiz Edmundo. Luiz, você está aí, né? Perfeitamente, Tiago. Ok, Luiz, me tira uma dúvida. Você ouviu quando a gente falou de reter talentos? Foi uma discussão que passou desapercebida no primeiro bloco, mas que é muito importante para quem está no outro lado da bancada, quem está contratando. Muitos talentos estão sendo perdidos, estão saindo de uma empresa para ir para outra. Como que o empresário, nós temos muitos empresários acompanhando o Canal Futuro, aliás, quero mandar um abraço especial a todos eles, como que eles podem reter os talentos? Olha, eu acho que um dos caminhos, quando nós contratamos um jovem talento, oferecer perspectiva de melhorar a qualificação dessa pessoa é uma das melhores formas da gente reter. As pesquisas que a BRH tem feito mostram que as pessoas que aprendem na empresa criam uma ligação muito maior com essa empresa e isso que faz com que muitas pessoas rejeitem propostas, às vezes, de remuneração mais altas por empresas que não investem em pessoas. Então, eu diria que a educação é um grande caminho e é claro que cabe também à empresa ela saber aproveitar o talento do jovem e, para isso, ela precisa estar se inovando em permanência para que ela possa oferecer para esse jovem novos desafios que vão surgindo pela sua própria, que esse jovem ganhe o direito pela própria qualificação de assumi-los. Luiz, tem um mito, só para a gente acabar esse nosso bate-papo, tem um grande mito, que existe uma idade ideal para você entrar num curso tecnólogo ou numa universidade. Isso é definitivamente um mito ou isso é uma verdade? Não, eu acredito que seja um mito, mesmo porque hoje em dia, até para determinadas profissões, há até uma preferência para que pessoas tenham mais idade. Vou dar um exemplo a você. Em serviço de atendimento a público, dependendo do público, é muito mais importante que a gente tenha pessoas qualificadas para atender pessoas mais de idade, que a própria pessoa que atende, que presta o serviço, tenha também uma idade semelhante. Então, essa é a maravilha da nossa nova realidade, porque ela cria oportunidade para todos. Nós tivemos nesse apagão de talentos, nós tivemos pessoas que repensaram a sua carreira depois dos 60. Então, nós tivemos empresas de engenharia que contrataram pessoas com idade bastante avançada, call centers que contrataram pessoas de idade bastante avançada, e as pessoas não estão decepcionando, muito pelo contrário.
elas estão entrando com, eu diria assim, com aquele brilho nos olhos que a gente imaginava que só um jovem podia ter. Ok, Luiz, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite a vocês. Um prazer. Deixa eu mostrar agora um site bem interessante que é blog.planalto.gov.br. A gente falou durante todo o nosso programa de escolas técnicas no Brasil e aqui tem o histórico de 1909 até 2009. Olha que barato. Você tem aqui atualmente o Brasil, isso em 2009, né? Tem 281 escolas técnicas, aí começa. Número 2. De 1909 a 1910, Nilo Peçanha, aqui as 21 escolas técnicas entregues por ele. Se a gente for avançando um pouquinho mais, Getúlio Vargas, aqui 1930 a 1945, né? E depois 1951 a 1954, ou seja, temos o Estado Novo, temos depois a participação eleita em 1951. Temos aqui 14 escolas técnicas, passando um pouquinho mais para o Geisel, durante a ditadura militar, que será o tema do nosso próximo Sala Debate, 1974 a 1979, tem uma escola técnica entregue, aqui já na democracia, novamente, Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992, se sinta em casa aqui no blog.planalto.gov.br, Escolas Técnicas no Brasil, 1909 a 2009. Vamos dar também agora os sites da FAETEC, www.faetec.rj.gov.br. Aqui você tem mais informações sobre a FAETEC, sobre toda a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. Temos Estácio, portal do Estácio.br, portal.estácio.br. Aqui você tem os cursos de graduação, vestibular, segunda graduação, transferência, de pós-graduação e também de cursos técnicos oferecidos pela Universidade Estácio de Sá. Um terceiro que é muito interessante é curso senairio.com.br. Márcio, tem em todo o país, né? Isso, no endereço www.senai.br você encontra a oferta de cursos em todo o país. Ótimo. E também tem o portal da indústria.com.br, que aqui inclui CNI, SESI, Senai, IEL, enfim, fique também à vontade de acessar o portal da indústria.com.br. Antes desse finalzinho, passar a bola final para vocês, a matéria hoje no Jornal Futura, uma das principais matérias do Jornal Futura, que vai todo dia, segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, foi sobre empregabilidade no ensino técnico. Eu vou mostrar 50 segundinhos dessa matéria. Vamos ver. Existe uma série de cursos técnicos e os mais procurados são voltados para as áreas de tecnologia e produção. Com a grande necessidade de uma mão de obra qualificada, as empresas buscam funcionários com nível técnico devido à qualidade e rapidez na duração dos cursos. E essa qualificação vem da prática nos laboratórios. Os laboratórios eles permitem que o aluno consiga colocar em prática, né, dentro de um ambiente controlado, tudo aquilo que ele vai encontrar na indústria antes de estar lá executando a atividade. Então a gente consegue fazer pequenas correções de métodos, forma de comportamento, aplicação do conteúdo, antes que ele tenha que executar essa atividade na prática. Então é muito importante para que ele consiga, né, praticar, executar as atividades de forma coerente com o que ele vai encontrar lá na indústria quando ele chegar para realmente desenvolver sua atividade. Obrigado pela participação. Quero fazer alguns comentários aqui, olha. Renato Lima Araújo, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Renato, obrigado pela sua participação. Renato diz o seguinte, olha, graças ao curso técnico feito na rede estadual, estou muito bem empregado. Parabéns. Temos aqui também o comentário do Juninho Lopes, de Betim. Eu pretendo fazer a prova do Cefet e não dá para pagar um cursinho. Vocês aí têm alguma dica para estudo para a prova? Quem quer levantar a mão e responder a pergunta do Juninho? Não? Ninguém? Eu sugiro a ele, lá, professora. A Fundação Getúlio Vargas tem gratuitamente, é só acessar todo o conteúdo do ensino médio e junto provas, várias questões, mais de 8.000 questões para ele treinar. Então ele estuda e faz as questões, é um material riquíssimo, maravilhoso. Nós estamos fazendo agora um convênio com ela para disponibilizar para o nosso aluno, embora está disponível gratuitamente para qualquer estudante do Brasil. É um material de primeira qualidade. Então ele pode estudar por aí, que eu acho que ele vai
ter um sucesso. Juninho, respondido. Sucesso, hein? Boa sorte. Temos também aqui a Tereza Fernandes, do Rio Grande do Norte. Tereza, obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte: esperei ansiosa pelo programa. Valeu a pena, estou adorando. Parabéns e obrigada. Poxa, obrigado, agradeço pelo nome de todo mundo aqui, pelo nome de toda a equipe, fazemos com muito carinho esse programa. E também a Bernadette Abreu Lins. Boa noite, estou amando o programa, faço gestão comercial. Eu gostaria que fosse rapidinho a despedida de vocês, começando pelo Márcio dessa vez. Tá bom, Thiago. Eu acho que hoje no país nós temos uma discussão, nunca se imaginava 10 anos atrás, a gente está aqui sentado discutindo educação profissional. Desde 1909 que a educação profissional vem mais no segundo plano. E hoje, já de uns 5 anos para cá, 10 anos para cá, a gente tem tido a oportunidade de trazer essa expectativa. Então, é importante para o jovem, para a sociedade, conhecer, entender que há uma possibilidade, um caminho a ser traçado, é preciso pensar nesse futuro, uma trajetória, não é ou, é e, como a Cipriana falou. Um engenheiro de amanhã, se ele tiver um curso técnico, ele vai ser um engenheiro diferente. Então, pensar um pouco nisso, e eu acho que só não consegue fazer um curso de formação profissional hoje no país quem não quer, porque a gente está tendo uma estrutura de oferta de curso, seja na rede estadual, na rede federal, como no Sistema S, bastante ampla, e acho que é oportunidade para todo mundo se capacitar. Obrigado, Cipriana. Bom, Thiago, agradecer a oportunidade aqui de estar discutindo um tema tão importante, né, para tanta gente, e dizer que é justamente isso. Eu acho que o que a gente precisa trabalhar agora, nós temos demanda, nós temos oferta. Eu acho que o nosso grande trabalho, nosso maior desafio é justamente trabalhar com a quebra de paradigmas, não é? Trabalhar com a questão da importância e da função social que o curso técnico e o tecnólogo eles desempenham na sociedade. Não é? Acabar com essa cultura bacharelesca que nós temos desde Dom João e partir para uma questão mais pragmática. Professora. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, te parabenizar pelo programa. Obrigado. E dizer que a Rede Faetec, nesses 8 anos, ela teve um crescimento enorme, ela está presente em todo o estado do Rio de Janeiro, oferecendo cursos todos gratuitos, atendendo a população, porque a inclusão social nesse estado, nesse país, passa por uma profissionalização. Um homem sem uma profissão, né, como dizia Gonzaguinha, é um homem que está morto. Então, assim, nós prepararmos as pessoas para o mundo do trabalho é importantíssimo. Então, a relevância do seu tema, quero te parabenizar. Obrigado, professora. Se sinta sempre em casa aqui no Canal Futura. Gostaria de agradecer a TV Unital de Taubaté, interior de São Paulo, que fez a nossa reportagem, que foi transmitida no Jornal Futura às 5 horas da tarde e também aqui no Sala Debate, tá bom? Semana que vem, terça-feira, tem golpe militar no Brasil, 50 anos, uma discussão, os reflexos sobre isso, tá bom? Eu te espero. Tchau, tchau.